Fala, concurseiro! Vamos tratar aí da tragédia ocorrida no Rio de Janeiro, na cidade de Soropédica, na qual uma criança tomou um tiro, né? Foi baleada pela PRF e vamos trazer aqui vários pontos. Eu quero trazer assim, a abordagem da imprensa, a primeira resposta do Flávio Dino, né? A absurda primeira resposta do Flávio Dino. O que eu já vivi na PRF e uma cultura que precisa mudar na polícia, na minha humilde opinião, né? Uma cultura, assim, até de visão que as pessoas têm da polícia que a gente precisa mudar e trazer uma discussão para vocês aqui, trazer algumas discussões, algumas reflexões humildemente, sabe? Não sou um especialista em segurança pública, fui policial não por muito tempo, eu sou ex-PRF, meu nome é Guilherme Guimarães e eu quero contribuir para essa discussão, para essa reflexão, para essa tragédia, né? É uma tragédia, é inegável, independente do resultado, do que vai se chegar à conclusão, né? Pelas investigações, mas é uma tragédia, uma criança de 3 anos sofreu um tiro, realmente é uma coisa muito triste. Mas o que a gente vê nisso daí? Né? Eu não vou fazer julgamento aqui que se a PRF realmente agiu aí numa legítima defesa, ou até numa legítima defesa que a gente chama de putativa, né? Quando a pessoa ela acha que está numa situação e não está, né? O policial diz que ouviu tiros e acabou reagindo. Eu não vou colocar isso, eu acho que as investigações servem para isso, mas é muito importante dentro dessa tragédia, cara, que é uma tragédia. Eu aposto que o policial não deve nem dormir à noite, né? Claro que é uma tragédia muito grande para a família, né? Nem se fala, eu tenho um filho de 2 anos, me compadeço dessa situação. Mas é necessário que a imprensa tenha um tratamento melhor. Eu tava, logo que saiu, eu fui acompanhando, né? Eu sou ex-PRF, aqui o canal fala muito da Polícia Rodoviária Federal, e assim, nas primeiras notícias não se falava nem que o carro era roubado. E daí, peso para a polícia, né? Pô, a polícia dá um tiro num carro de uma família com uma criança de 3 anos. Depois, descobriram que o carro era roubado. Daí já começou a se falar que o carro era roubado, tá? Então, assim, a imprensa ela começa a jogar informações e sempre pendendo para o lado da vítima, né? Pendendo para o lado da criança, sem saber o que aconteceu efetivamente. Né? E eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, olha que equivocado esse tipo de abordagem do UOL aqui, tá? Dessa notícia do UOL. Ele vai contar a história, né, o que aconteceu, e assim, detalhe, para você contar o que aconteceu, você tem que tomar muito cuidado, porque você tem 2 versões, uma versão da polícia e outra versão do pai da menina. Qual é a versão verdadeira? Eu não vou colocar aqui, é necessário se investigar e assim, lá no caso de Genivaldo eu já me posicionei, cara, isso aqui é um absurdo, tinha os vídeos e tudo, eu não vou ficar passando pano para ninguém aqui, não espere que eu faça isso, vejo que outras pessoas fazem isso, fizeram até no caso de Genivaldo, não vou passar pano aqui. Mas é necessário uma investigação e é necessário uma imparcialidade antes da gente apurar os fatos. E o que você vê aqui? Ó? Olha o que a gente vê aqui. Ó. Aqui nós temos, tá? Aqui nós temos aqui uma reportagem do UOL. Daí ele vai contando que a menina foi baleada, o nome do pai, a cidade, quando que aconteceu. E daí ele fala assim, ó, a família voltava de uma viagem no feriado, quando passou por um posto da PRF, vai falando o local aqui, contou... E daí ele fala, o carro foi alvo de tiros, mesmo com o motorista sinalizando a parada ao reduzir a velocidade. Ele fala que o motorista parou, sinalizou a parada, ou seja, ele deu a seta, né? Quando você fala em sinalizar a parada, você imagina dar a seta. E mostra aqui toda uma boa fé do motorista e que sofreu o tiro. Só que assim, da onde que eles tiraram essa versão? Será que ela é corroborada pela polícia? Da onde que eles tiraram que... Será que isso daqui não é uma versão contada só pelo pai da vítima? Assim, deveria ter esse cuidado, entendeu? Porque assim, se você não estava no fato, se você não tem uma versão que é corroborada por testemunhas, você deveria colocar quem que falou que houve essa sinalização da parada. Então, assim, a imprensa, nesses detalhes, vai criando na cabeça das pessoas que assim, pô, o cara foi lá, sinalizou a parada e daí tomou o tiro.
tá? E depois, aqui tem toda uma questão, né? O policial parece que falou que escutou tiro e daí resolveu reagir. Vai ter que investigar. Eu não gosto de tomar posições precipitadas. Mas eu queria trazer algumas discussões sobre isso daqui. Uma das discussões que eu acho um absurdo também foi a primeira resposta do Flávio Dino. Olha o que o Flávio Dino falou no Twitter, logo depois que saiu daqui, saiu essa notícia. Sobre a tragédia de uma criança de 3 anos no Rio, já solicitei esclarecimentos e providências da direção da PRF naquele estado. Para mim, perfeito. É a função dele, né? É a função dele ele falar, pô, eu quero providência, o que aconteceu e tal. Muita gente vai reclamar, mas é o papel dele. Estou aguardando resposta que será comunicada imediatamente. E mandei acelerar a revisão da doutrina policial e manuais de procedimento na PRF, como já havia determinado quando a demissão dos policiais do caso Genivaldo em Sergipe. Outras medidas serão informadas em breve. Tem uma discussão que ela não faz sentido, que é assim, nossa, precisamos revisar a doutrina policial. Cara, qual doutrina policial vai pedir para uma pessoa ali que está sendo abordada tome tiro? Nenhuma doutrina. Para você entender um pouco, existe uma coisa dentro da doutrina policial que são níveis de suspeição. Quanto maior o nível de suspeição, maior a sua reação, né? Você não vai empunhar uma arma numa simples abordagem de trânsito de uma pessoa que está num carro que não é um carro suspeito, tampouco roubado. Quanto maior a nível de suspeição, maior a tua reação, né? Maior a sua postura, você é muito mais ativo na abordagem, né? No caso ali era um carro roubado, então o nível de suspeição era alto. Você imagina que pessoas que estejam dentro podem ser infratores. Mas nenhuma doutrina vai pedir. E daí eles criam assim daqui, precisamos revisar a doutrina. Como se houvesse alguma doutrina de alguma PM do Brasil, de alguma polícia, talvez até no mundo, que fale para você sair dando tiro. Não existe. O problema ali foi outro. Qual é? Não sei, né? Segundo eu li, a pessoa disse que ouviu o tiro e resolveu reagir. Então, claro, é triste, é um absurdo, né? Criou-se uma fatalidade tremenda, mas assim, o problema não é a doutrina. Já no caso de Genivaldo, eu acho que tem uma outra discussão, que é uma doutrina da polícia, e eu nunca recebi isso, e eu conversei com outros colegas também, que é uma doutrina para você fazer abordagem de pessoas com problemas mentais, né, com deficiências, né? No caso ali parecia que ele tinha esquizofrenia, e eu creio que a polícia não tenha esse preparo, tá? Posso estar equivocado, pode ser que surgiu alguma coisa, algum curso de formação, mas eu não recebi nenhuma informação para tratar com essa situação, e daí sim, merece ali uma revisão, né? Assim como está sendo, por exemplo, criadas doutrinas para tratar com autistas, tudo, excelente, aí sim merece, mas você cria aqui um problema falso, como você quisesse mostrar serviço. Olha, precisamos melhorar a doutrina. Olha, eles estão errando porque a doutrina está errada e o governo está trabalhando. Cara, isso daqui, infelizmente, é uma fantasia. A grande realidade é que, assim, estavam no Rio de Janeiro. Então, assim, Rio de Janeiro, né, a gente sabe o perigo dessa cidade, né? A gente sabe que é uma cidade tomada pelo crime. Estão fazendo abordagem a um veículo que era roubado, portanto, assim, eu imagino a tensão da situação, e aconteceu essa fatalidade terrível, né? Então, você pega e fala, não, o problema é doutrina, como se algum policial aprendesse a sair dando tiro numa situação como aquela. E aqui, eu quero colocar uma outra questão, que eu preciso, né? Eu vou contar uma história para chegar nela, que é uma cultura também de você... uma cultura assim até uma visão das pessoas que, nossa, o bom policial é aquele policial porra louca, aquele policial que, o cara é caveira, o cara é... E a gente precisava rever isso daqui, né? Na verdade, a gente precisa de policiais ponderados, policiais que são bem equilibrados. Eu vou contar 2 situações que eu passei na polícia. Uma das situações, a gente foi abordar um veículo a pedido de alguém do posto que falou que o cara estava em atitude suspeita, que tinha visto a gente e tinha se evadido do posto. A gente foi abordar o veículo, era um Gol, e a gente estava com uma SUV, eu não me lembro qual carro que era.
E quando a gente foi abordar, o carro saiu em disparada, ele entrou numa estrada vicinal, assim, de terra, e a gente foi atrás. A gente chegou a ficar muito perto do carro, a gente conseguiu ver a placa do veículo, não era roubado, nada, e o carro em disparada, né, em fuga. A gente fez o que a gente chama de acompanhamento tático na época, né, a famosa perseguição aí para os leigos. E eu me lembro que o cara do posto, que era um policial veterano, de muita experiência, falou, cara, atira no pneu. E eu falei pro meu colega, nem a pau que a gente vai atirar no pneu. Cara, você atira no pneu, mata uma pessoa, e às vezes o cara tá fugindo porque ele tá com a carteira vencida. E daí você vai ter problema pro resto da sua vida. Porque você quer dar uma de super-herói. Cara, policial não é super-herói. Corta para outra situação. A situação, eu vou contar essa situação só porque eu acho que se houve alguma coisa já prescreveu. Mas a gente estava no posto, tinha acabado de chegar no posto, um ônibus inteiro que tinha sido assaltado, as pessoas desesperadas, gente inclusive mijada, né, por causa da tensão da situação. E passa um outro ônibus e fala, olha, tem um carro me seguindo. Carro preto, descreveu o carro lá. Daí a gente tinha mais 2 PRFs, um PRF mais assim, saído, assim, mais saidinho, falou, pegou a SMT do posto, né, a submetralhadora do posto, e fomos procurar esse carro. A gente viu um posto de combustível, entramos no posto de combustível e a gente achou um carro preto também, com as características que foram dadas, e a gente falou, ó, desce do veículo, ninguém descia do veículo, ninguém respondia nenhuma ordem, e o carro foi ligado e ele deu a ré. Quando ele deu a ré, um dos colegas resolveu atirar contra o pneu. Atirou contra o pneu, tal, deu 2 tiros e furou o pneu do carro. Depois, passou a situação, cara, era uma família que estava dormindo no posto, tinha uma senhora de idade. A gente mega se estressou, porque, putz, podia ter atirado na pessoa. Pô. Também eles fizeram essa manobra de tentar se evadir, eles falaram que eles achavam que estão sendo roubados, né? A gente viu se tinha alguma coisa estranha, porque a situação foi estranha, né? Por que alguém vai tentar jogar o carro contra a PRF? E o que eu quero tirar de todas essas histórias? Cara, no Brasil é isso daí. Cara, o policial tem que atirar, tem que ser super-herói, não pode perder. Cara, a polícia tem que ter acostumado a perder. Porque se você, cara, resolve sair correndo com tua viatura, cara, você bate a viatura, você morre, você atropela outras pessoas, às vezes você dá um tiro e o cara tá fugindo porque ele tá com a habilitação vencida. Às vezes você dá o tiro e cara, é uma senhora que tá dentro do carro. E existe uma cultura das pessoas, até de quem quer fazer concurso público, e, cara, o policial tem que ser o cara que vibra, que vai. E, cara, às vezes o policial tem que ser o cara que sabe perder. Porque se ele não sabe perder, ele vai entrar. Eu não quero julgar, dizer que esses caras aí não sabiam perder. Tá? Eu tô contando essas histórias só porque isso não sai da minha cabeça por causa dessas 2 situações que eu vivi. Você tem que ser o último a querer atirar. Ah, mas daí você tá criando um bundão e a legítima... Cara, quando tá em legítima defesa, beleza. Se você escutou alguém atirando em você, eu me lembro na época que quando esse meu amigo deu o tiro e foi a primeira vez que eu acompanhei alguém dando tiro, você fica assim, cara... E os tiros de volta, né, vão vir, você fica super atento, né? Você fica assim com o sangue no olho. Então é uma situação delicada. Mas a gente merece polícias que sejam muito equilibradas. E não essa galera que é porra louca, que fala, nossa, eu vejo assim, muita gente comemorada, não, eu vou lá pra porrada, eu vou, eu faço, eu aconteço. Mas, cara, tem que ter equilíbrio. E eu quero agora ser bem polêmico. E se tivesse uma câmera na situação, cara, câmera corporal, a gente não teria discussões muito grandes sobre a situação. Para mim, seria a grande solução. A sociedade cada vez vai pedir mais isso, eu acho que isso é inevitável. Ah, mas vai parar de trabalhar? Pô, meu irmão, se você vai parar de trabalhar porque você está sendo visto, eu acho que essa é a grande solução para situações como essa, porque vai ficar sempre
um testemunho contra outro, e em que pese a polícia ter fé pública, numa situação como essa, a imprensa já está fazendo isso, né? Vai preponderar a narrativa de quem? De quem que vai preponderar? Veja, a gente não sabe o que aconteceu, mas qual narrativa vai preponderar? A imprensa já está fazendo, já está pegando a narrativa de uma pessoa e colocando ela como a verdadeira. Eu mostrei aqui para vocês. Duvido que o policial falou, não, o cara deu a seta, o cara sinalizou. Quem falou isso deve ter sido o motorista do carro e está sendo colocado como uma narrativa preponderante. Então, cara, para mim a câmera corporal podia ajudar muito nessa situação, resolver a situação. Sei que muita gente é contra, sei que a minoria dos policiais é contra, mas reflitam isso daí e coloquem aqui o que vocês acham de toda a situação e bora estudar, pessoal.